Hadid, a rainha das curvas, como gostava de ser chamada, foi dotada de diversas fases construtivas e projetuais em sua carreira, e suas influências foram parte importante na sua formação como arquiteta desconstrutivista e posteriormente como pluralista, instituindo a concepção projetual hadidiana. Nos seus anos de faculdade, na Architectural Association School of Architecture, em Londres, Zaha começou a estudar movimentos como o futurismo, construtivismo e, sobretudo, o suprematismo, de Kazimir Malevich, este no qual foi tema do seu trabalho de curso, o projeto Malevich Tectonic, de um hotel que foi representado de forma pictórica pela iraquiana. Teve como professores arquitetos renomados como Ren Koolhaas e Elias Engels, que foram forte influência para ela. Estes cursos ela trabalhou nos primeiros anos de sua carreira no Office for Metropolitan Architecture. A principal influência da arquiteta na arte foi Malevich, um artista russo que pensava em planos como o princípio da não objetividade. Ele fez suas representações sem a preocupação da assimilação da realidade e traz subjetividade da perspectiva pela sobreposição das figuras. Com base em todas essas influências, a princípio Zaha é adepta da filosofia desconstrutivista, onde há uma ênfase nas teses de Jacques Derrida, responsável pelo conceito de desconstrução que segue na concepção não da destruição da escrita, mas de sua decomposição para descobrir partes do texto ilusórias e que impedem certos atos. Vindo deste pensamento, Zaha incorpora a filosofia de em sua arquitetura e usa como inspiração quebrando as normas geométricas e focando em formas centrífugas, destruindo a racionalidade volumétrica, uma das particularidades de muitas obras modernistas. Hadid é diversa do movimento moderno e suas formas ultrapassadas de se projetar com perspectivas renascentistas, e incorpora os conceitos dos suprematistas ao desconstrutivismo, desenvolvendo uma nova forma projetual, não usando planos ortogonais para pensar no projeto, e sim o plano pitoresco, enxergando através da pintura vários ângulos do observador que formarão o seu projeto. Podemos observar essas características no Clube The Peak, projetado anos após a sua saída do Oman, por seu próprio escritório, o Zaha Hadid Architects. Consistindo em pinturas de cenários explodidos, perspectivados e sobrepostos, Zaha permeia o espaço e quebra a forma tradicional de projetar a arquitetura, utilizando a topografia de Hong Kong para gerar as formas do projeto e, junto com os princípios do suprematismo, leva a tridimensionalidade à pintura. Porém, pelo projeto ter sido demasiadamente complexo, ele acabou não sendo construído. Antes de Zaha se formar arquiteta, ela estudou matemática na Universidade de Beirute, no Líbano. Isso foi fundamental para o seu entendimento espacial e aplicação na arquitetura. Hadid entendia um conceito pós-cartesiano que viu o espaço como uma quarta dimensão, o tempo. Ela utilizava esses conhecimentos para projetar. Suas pinturas não eram meras representações, e sim formas de conceber e entender o seu projeto. Ela utiliza uma pintura de forma desconstrutivista, já pensando na espacialidade da forma. Nessa fase, ela começa a se individualizar, porém ainda com forte influência do suprematismo. Ela incorpora os conceitos de Malevich de forma própria, resultando em geometrias angulares, como o projeto do Corpo de Bombeiros de Vitra, que foi o que lhe deu reconhecimento no meio arquitetônico e foi o primeiro projeto a ser de fato executado. Desde seus anos de faculdade, Zaha já desenvolvia obras com traços sinuosos. O próprio Ren Koolhaas chegou a mencionar que essa ambição de Zaha de criar espaços fluidos teria relação com a sua origem árabe, devido às influências de sua caligrafia. Ela sempre teve dificuldade de expressão de elementos curvos, porém nos anos 90, com o desenvolvimento de programas digitais, isso começou a mudar. Com a tecnologia, ela teve mais liberdade projetual e começou a desenvolver projetos de forma massiva, que dessa vez conseguiram sair do papel. Hadid concebia elementos de forma escultórica, mas com grande inspiração no arquiteto Oscar Niemeyer. Ela já não podia ser caracterizada apenas como desconstrutivista, pois seus projetos eram muito particulares, utilizando várias vertentes, porém com o resultado de uma obra que só poderia ser de Zaha Hadid. It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do. Love you, I do.
wings buzz. The metal vibrates underneath your fingers. And when you crochet, I feel mesmerized and proud. And I would say I love you, but saying it out loud is hard. So I won't say it at all. Seus projetos se misturavam com a paisagem de uma forma única. Eles buscavam a relação com o entorno, mas não de uma forma a se assimilar com os demais prédios, e sim de uma forma simbólica. Ela estuda topografia, entende as hierarquias de gabarito e muitas vezes utiliza projeções do entorno como partido para a formação de uma obra. Dando maior foco na sincronia entre as linhas de seu projeto e os seus arredores, Zaha utiliza ainda mais a teoria da relatividade e das cordas, ou usando as curvas lembrando tecidos macios e fluidos, criando as formas biomórficas e torcendo a estrutura de seus prédios. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do love you. I do love you. Suas últimas obras antes de seu falecimento, o Heydar Aliyev Center. Heydar é um centro cultural localizado em Baku, no Azerbaijão. Foi construído entre os anos de 2007 e 2012 com mais de 100 mil metros quadrados, considerando seu entorno. Ele é concebido como uma morfologia tipo envelope, com curvas orgânicas trazendo leveza e trazendo como referência o símbolo do infinito, representando o presente, o passado e o futuro, como uma forma de enfatizar a dicotomia histórica cultural da cidade. Baku tem investido muito em cultura, tecnologia e turismo desde sua independência em 1991. O estado quer ressaltar a sua imagem para o mundo. Com isso, realizou um concurso em 2007, no qual o vencedor foi o projeto de Zaha Hadid, Heydar Aliyev Center, que tem seu nome escolhido para homenagear o grande presidente, símbolo para o país. Por isso, o centro foi concebido com o objetivo de uma arquitetura monumental. Para isso, Zaha utiliza a forma de um gabarito com recursos simbólicos do monumento, sendo a parte central respeitando o gabarito da skyline dos prédios do entorno. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do love you. I do love you. O terreno escolhido para a construção do centro fica em uma área bem servida de lazer, educação e mobilidade urbana, tendo pontos de ônibus, estação de trem e metrô próximos, bem como área de prefeitura, estádio de futebol e universidades. A casca foi pensada com uma implantação que considera a topografia salientada e se funde de certa forma com a praça contornada, também pensada por Zaha de forma que ambos têm o intuito de uma arquitetura-paisagem e beneficiar o seu planejamento urbano circundante, aproveitando os acessos de estacionamento subterrâneo, praça externa e o próprio prédio. Ela foi feita com uma estrutura de tecnologia avançada, utilizando o Meru DSK Space Frame,
Esse material foi escolhido para permitir a maleabilidade da forma, considerando também fatores como deslocamento, tempo de obra e custo-benefício. O envelope foi revestido com fibra de vidro de concreto reforçado para proporcionar uma superfície branca que muda sua aparência no decorrer do dia pela projeção da luz solar. Também, ao se tratar de iluminação, o projeto foi cuidadoso com a aparência noturna, escolhendo luzes que irradiam nos fechos do prédio entre as suas aberturas laterais, no paisagismo da praça e o teto da própria casca, com perfis que se modelam conforme a forma da mesma. O Haydar Aliyev Center é um projeto com a fachada toda envidraçada. Seus materiais foram escolhidos minuciosamente pela arquiteta para que tivesse um acabamento limpo e homogêneo e a sua característica cor branca. Além da estética, tais materiais foram escolhidos para ter um ótimo isolamento tanto térmico quanto acústico e possibilitando sua estrutura diferenciada. Por ser todo envidraçado, há uma grande entrada de luminosidade natural em todos os pavimentos, trazendo uma grande economia energética ao projeto. Além de que temos um grande recuo que foi bem aproveitado, considerando a sua insolação, para que os edifícios ao seu redor não tenham impacto trazendo projeções em nenhuma época do ano, e o Haydar também não atrapalhe os seus arredores. Não podemos olhar para a fachada de modo tradicional, já que ela é formada por todas as faces do edifício, assim como não podemos compreender o projeto olhando apenas as suas plantas, pois se trata de uma estrutura muito original. Os programas são divididos em 3 macro-áreas, sendo de museu, auditório e biblioteca. Em geral, Zaha deixou programas mais maleáveis, dando ao usuário a experiência de circular sem caminhos pré-determinados. Porém, também temos a presença de salas como cafés, praças de leitura, zona infantil, dentre outras, além de áreas que já foram concebidas como programas livres. Quanto ao que se refere à acessibilidade, podemos constatar que o projeto é acessível, por possuir rampas e elevadores que dão acesso a todos os seus 8 pavimentos, incluindo também o subsolo. Na parte externa, temos a acessibilidade contemplada com rampas que circulam e dão acesso aos seus patamares centrais. Já a parte interna do edifício, temos rampas e elevadores que se localizam nas extremidades do prédio, bem como uma rampa e um conjunto de elevadores posicionados na parte central. Porém, notamos que há escadas distribuídas em todo o seu entorno, com algumas das quais são realizadas exposições, não acessíveis àqueles com mobilidade reduzida ou nula. Analisando a planta, percebemos com o formato irregular da estrutura, a casca molda também o interior do prédio, fazendo com que os pavimentos diminuam de tamanho enquanto as curvas do edifício vão se fechando. Podemos analisar também que existe uma grande quantidade de entradas, escadas e espaços de circulação livres, possibilitando acesso mais amplo à maioria do Haydar Aliyev Center. A relação do interior com o entorno imediato leva à maior interação da população pelas curvas interativas da casca, que se dobram e desdobram, criando degraus e rampas e concebendo uma sensação de continuidade do que está dentro e o que está fora. Toda a vida da arquiteta contou com suas experiências de interdisciplinaridade entre artes, arquitetura, filosofia e matemática. Ela serve de inspiração para toda uma geração, sobretudo de mulheres, pois foi a primeira arquiteta a conquistar o prêmio Pritzker.
o de maior importância na arquitetura, além de outras honrarias como a Ordem do Império Britânico, dentre outros. Zara faleceu no ano de 2016 com seu escritório e todo o seu legado de mais de 950 projetos ao redor do mundo, deixando para o comando de Patrick Schumacher, seu sócio, sênior, e colega de trabalho há 28 anos. Mas o mais importante, a sua visão das mais diversas possibilidades da forma que antes parecia impossível.